O que faz um nutricionista sair de 5 mil para mais de 50 mil reais por mês de faturamento trabalhando sozinho? No episódio de hoje do No Topo Podcast, nós trouxemos um convidado, o Fábio Simor, que é nutricionista e compartilhou quais estratégias ele tem utilizado para aumentar incrivelmente o faturamento dele e atender pessoas de todo o Brasil e de outros países. Tudo isso trabalhando de uma forma muito enxuta, transformando o sonho da vida dele em sua realidade. E ainda, Fábio compartilhou muito sobre a sua jornada de superação, como ele saiu de uma criança obesa para um atleta de fisiculturismo que competiu, conquistou grandes títulos durante a sua carreira e usou o esporte como uma prática para se tornar um dos profissionais mais referenciados hoje dentro da nutrição esportiva. Acompanhe a partir de agora o episódio que vai te colocar em outro nível dentro da sua profissão. Fábio, o que faz um nutricionista sair de 5 mil para mais de 60 mil reais por mês de faturamento trabalhando sozinho? Nicolas, eu procurei você em 2023 e eu lembro da nossa primeira conversa que foi que eu disse para você que eu não queria ser um nutricionista que sabia das coisas somente na teoria. Então, quando eu te procurei lá em 2023, eu já queria conseguir viver na prática a nutrição e não só na teoria. Foi quando eu decidi fazer a minha preparação para o fisiculturismo sozinho, fazendo a minha própria dieta, fazendo o meu treino. E com certeza esse foi o primeiro passo para eu conseguir ser um profissional que entende melhor as pessoas. E por isso eu consigo ajudar mais pessoas e o resultado financeiro é uma consequência dessas pessoas, né, que eu consigo ajudar. Cara, isso é tão verdade, né, Fábio, que agora tu falando eu lembro muito bem. A primeira vez que tu me chamou e a gente começou a conversar, onde tu demonstrou interesse na época em fazer uma mentoria individual comigo, mas onde o teu foco nem era a nutrição, porque a nutrição para ti ainda era uma renda extra, né? Que eu acho que para muita gente ainda que se forma assim, a nutrição acaba sendo meio que uma renda extra. E aí naquela época, tu era sargento, né? Eu Tenente? era ter... Tenente do exército, né? E tu tinha a nutrição assim que tu fazia em outros horários que tu não estava no exército, como, vamos lá, um extra, né? Tu não conseguia explorar tanto aquilo ali, mas o teu grande objetivo na época foi fazer uma mentoria para competir no fisiculturismo, né? No teu lado atleta, que isso a gente pode trazer um pouco mais aqui também, do quanto tu tem o esporte como sendo uma prática de vida. Porém, foi exatamente esse o teu interesse, né? Tu já conectou naquele momento um propósito de que viver o fisiculturismo, competir, subir no palco, seria algo importante para a tua jornada como nutricionista, no momento que tu saísse do exército e focasse 100% na nutrição. Porém, naquela fase, Fábio, que nutrição para ti ainda era uma renda extra, né? Tu enxergava assim um caminho de, cara, um dia eu vou faturar 30, 40, 50, 60 mil reais por mês? Ou isso nem passava pela tua cabeça, era muito distante? Como é que era isso naquele momento? Era uma visão que eu tinha, mas ao mesmo tempo parecia muito distante, né? Era algo que eu olhava assim, gostaria de faturar 20 mil reais por mês, mas já pensava assim, não, mas isso é muito, é difícil. E, bom, 30 mil reais então era mais longe ainda e 60 mil reais praticamente impossível. Na época eu faturava ali meus 5 mil com a nutrição e eu já achava bastante, né? E acaba sendo bastante mesmo para a maioria das pessoas, mas graças ao nosso trabalho, né? E como isso foi se desenvolvendo, as coisas foram acontecendo. Mas o foco nunca foi o faturamento, né? O faturamento sempre foi como uma consequência. Eu sempre entendi o quanto eu precisaria melhorar no meu atendimento, melhorar como pessoa, para que eu pudesse atingir mais pessoas e poder ajudá-las. Então, era uma visão, sim, que eu tinha, mas ao mesmo tempo me parecia muito, muito distante. Legal. Cara, hoje a gente tem um Fábio que fatura ali 60 mil, mais de 60 mil reais por mês, trabalhando sozinho como nutricionista.
que vive uma vida muito bacana, né? Tem um lifestyle 100% do esporte, praticando a musculação de forma assídua, já tendo competido no fisiculturismo, né? Algumas vezes, competido no CrossFit também, né? O cara, quando a gente começou a trabalhar lá, tu não tinha carro, né? Muita gente aqui talvez não vai saber disso, mas quando a gente começou a trabalhar, o Fábio não tinha um carro para se deslocar, ele se deslocava a pé, de Uber, né? Onde ele precisava ir, e hoje o cara anda de BMW, né? Então, assim, existe uma transformação muito grande em pouco tempo, se a gente for ver, menos de 3 anos aí, né? Porém, quem era o Fábio antes dessa transformação? A gente está vendo o Fábio agora, a realidade atual, o que tu está colhendo, né? Do que tu vem plantando, do que tu buscou, mas conta um pouco pra gente quem era o Fábio antes dessa transformação. Falando na questão do que eu fazia na época, né? Eu estava no Exército como oficial temporário, no qual eu já tinha entrado em 2016, mas o Exército era algo temporário. E quando eu entrei no Exército e tinha a possibilidade de ter um salário muito bom na época, de R$ 8.000, eu já me senti incrível de ter conseguido ter aquele salário com 19 anos. Era uma coisa muito distante para mim. Até então eu tinha sido estagiário, tinha trabalhado na lancheria dos meus pais e nunca tinha ganhado mais do que R$ 500 de salário. Mas ali no Exército eu pude perceber que nós sempre recebemos conforme o nosso mérito, conforme o nosso esforço, conforme a nossa disciplina. E lá foi bem isso mesmo, porque o curso no qual eu participei, que era o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, nós temos provas durante o ano, provas escritas, provas físicas, provas práticas, provas no terreno mesmo, como operações, exercícios militares. E óbvio que eu não era o melhor, mas eu sempre busquei ser o mais esforçado. Então eu consegui naquela época ter uma boa classificação nesse curso e aí sim poder entrar como oficial do Exército após esse primeiro ano como aluno do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Mas aí eu comecei a ver que poderia ir muito mais além, né? Eu poderia muito mais do que só aquilo ali. Foi quando eu resolvi sair da faculdade que eu fazia na época, que era Direito, e trocar para Nutrição. Porque eu percebi que no Direito eu fazia esperando um resultado, esperando eu ter um rendimento financeiro. Mas com o desenrolar ali do curso eu percebi que não era o que eu gostava de fazer e que eu não seria um bom profissional se eu não gostasse do que eu estava fazendo. E como eu já tinha sido uma criança obesa, eu tinha feito a minha própria dieta para emagrecer lá atrás, com 13, 14 anos, e eu já praticava musculação, gostava muito desse mundo da musculação, do fisiculturismo. Eu vi ali uma oportunidade de trabalhar com aquilo. Já pensando, né, como seria o pós-exército. E claro que eu tinha sonhos, né? Eu sempre fui uma pessoa muito bem intencionada. Eu sempre entendi que as coisas são possíveis, sempre fui otimista nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu percebia que me faltavam muitas ferramentas para conseguir atingir um objetivo grandioso. E não acho que tenha atingido ainda, eu estou no caminho. Mas eu precisava de um ambiente, eu precisava de pessoas que pudessem me ajudar, porque eu me limitava muito ao mesmo tempo que eu acreditava. Eu me limitava porque eu tinha algumas crenças que não me permitiam crescer, algumas crenças que eu achava que não era possível evoluir depois de certo ponto. E, bom, o grande diferencial, essa virada de chave, foi eu poder começar a acreditar e agir mais na direção de conquistar os meus objetivos, que antes eu me limitava muito. Sensacional. E, cara, nesse período, né, que tu, vamos lá, tu chegou a cursar quanto tempo de direito? Fiz 3 anos, 3 anos seria de direito. mais da metade do curso. Pô, mais da metade. E aí tu se deu conta de algo muito importante, né? Que muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, continuam buscando algo apenas pelo dinheiro. Inclusive, a gente já falou aqui, né, num dos episódios do No Topo, sobre como encontrar as melhores oportunidades. E a gente trouxe isso, né? Justamente como sendo um dos conceitos que a gente trabalha muito forte, que é fazer aquilo que a gente gosta, porque é ali que a gente vai conseguir colher, é, extrair muito mais potencial de nós mesmos e colher muito mais resultados do mundo, né? Então, que bom que tu se deu conta disso.
Mas quando tu estava iniciando na nutrição ali, ainda na transição do exército para nutrição e olhando para o mercado, a gente sabe que mercado é algo muito distinto, né? Tem profissionais assim como tu faturando 50, 60 mil reais por mês e, cara, tem nutricionistas que a gente sabe que a média hoje, eu acho, de faturamento do nutricionista no Brasil deve estar o quê? Uns 4, 5 mil reais, né? Acredito que a média é mais ou menos isso. E já é alguém que tá faturando, né? Que tem gente que não consegue nem faturar, nem ter clientes. Então, o que que fez tu, ou melhor, nesse momento da transição, tu teve algum momento assim, tu pensou, por exemplo, cara, eu acho que nutrição talvez não vai me dar a vida que eu quero, eu não vou conseguir ganhar tanto dinheiro com isso, talvez não vou conseguir investir tanto no esporte que eu quero com a nutrição. Em algum momento tu pensou em desistir? Eu lembro que ali nos últimos 2 anos de contrato que eu tinha no Exército, no último ano, nós já estávamos na mentoria, né? Eu já estava trabalhando com você. E eu lembro que eu falava para ti assim, como eu tinha medo, né, de sair do Exército e perder aqueles 8 mil reais que eu tinha garantido ali todos os meses, né? Mas o que tu me falou ali, eu lembro até hoje que foi o quê? Fábio, hoje tu fatura isso porque é o tempo que tu tem para isso. Quando tu tiver tempo para investir energia, o teu máximo esforço na nutrição, tu não tem limites para o quanto tu pode faturar. E hoje eu atendo das 7 da manhã às 10 da noite e eu só não consigo faturar mais porque me faltam horas na agenda. Então, foi exatamente esse pensamento que eu tive naquela época. Eu tinha medo, porque eu não sabia se eu ia conseguir, mas eu não pensei em desistir porque eu tinha um ambiente preparado para isso, para quando eu tivesse dúvidas, para quando eu tivesse momentos de baixa, baixa no sentido de baixa energia, baixo acreditar em mim mesmo, eu tivesse pessoas que pudessem estar ali para me orientar e foi justamente isso que aconteceu. Eu tive o apoio, tive o teu apoio para poder continuar e saber que estava tudo bem e que eu ia conseguir não só igualar o que eu ganhava, mas ganhar muito mais. Legal, cara. E a gente sabe que tem, assim, momentos na nossa jornada, né? O Diogo pode falar muito sobre isso também, que a gente tem viradas, né? Viradas dentro da nossa jornada profissional, pessoal. Então, assim, possivelmente nesse período, desde que a gente iniciou o trabalho, também deve ter tido um momento que tu percebeu que tu não queria mais viver daquela forma, pensando assim, cara, acho que eu não vou conseguir, né? Não vou dar conta, ou vivendo com aquele medo. A gente sabe que tem muita gente que vive assim, talvez a maior parte das pessoas, inclusive nutricionistas, podem viver dessa forma, com medo que não vai dar certo, que não vai conseguir dar o melhor para a família, sustentar, e acaba buscando algo que dá mais garantia, né? Às vezes um emprego com salário fixo, que era o que tu tinha, né, Fábio? Porque tu tinha um emprego com salário fixo dentro do exército, 8 mil por mês garantido, mas que iria terminar. E o medo começou a surgir quando? Nos últimos anos ali que tu sabia que vai fechar o contrato, né? Eu vou acabar indo 100% para nutrição, como é que eu vou dar conta de ganhar esses mesmos 8 mil na nutrição? Eu lembro que esse era o teu maior medo, né? Porque tu tinha 8 mil por mês garantido do exército. Como é que tu ia buscar aqueles 8 mil na nutrição, né? Mas sabe Então, o que eu vejo que acontece, já aconteceu para mim também, é que, cara, tô ganhando 10 mil aqui garantido numa atividade. Aí a outra atividade que eu tô gostando de fazer, eu consegui chegar a 10 mil também. Só que o que acontece? Na verdade, eu tô ganhando 20, né? Eu tô ganhando 10 mil de uma e mais 10 mil da outra, só que 10 mil é garantido, tá? Então, a minha atividade principal, a que eu vou mudar, que eu vou começar a fazer agora, ela tem que me trazer 20, né? Não pode trazer só 10. Porque senão eu vou ganhar metade, né? Vou partir para outra atividade aqui e vou ganhar metade do que eu faço. E aí fica aquela dúvida na cabeça, pô, será que se eu largar esse garantido aqui, eu vou conseguir? Eu vou ter que dobrar o meu faturamento para ficar igual. Então isso acontece muito também e tem que ter essa mentalidade mesmo de pensar, só que isso acaba bloqueando um pouco, né? Então não sei se tu passou por isso também, como é que foi? Sim, com certeza passei por isso. A grande diferença é que eu não tinha outra opção se não é, fazer dar certo a nutrição, porque o exército ia acabar. E quando acaba os seus 8 anos como oficial temporário, você não tem como continuar.
Então, como eu não tinha outra opção, para mim, acabou sendo o único caminho, né, a seguir. Mas, por mais que eu tivesse essa dúvida, né, se eu ia conseguir ter esse faturamento, no tempo que eu fiquei ali no exército, eu não usei esse tempo para juntar dinheiro ou para gastar dinheiro. Eu sempre usei para me desenvolver, investir em mim mesmo. Seja então investir no fisiculturismo, tive bons treinadores, tive o Nicolas, né, como um ótimo mentor também. Fiz pós-graduação, fui a congressos, fui a competições. Eu realmente usei o que eu ganhava ali para investir em mim como profissional e como pessoa. Então, por mais que havia essa dúvida se ia funcionar ou não, eu já sabia que eu estava muito bem preparado para viver esse pós. Que legal, cara. Eu vejo assim como esse é o grande diferencial dos profissionais e até a gente pegar o gancho de atletas, né? Que dão certo e aqueles que não dão certo. O profissional que dá certo não é o profissional que não tem dúvidas, que não sente medo, sabe? Ele é um profissional que tem dúvidas, sente medo, mas ele decide investir em fazer dar certo. Que é exatamente o que tu falou que tu fez. Tu usou aquilo que tu ganhava, aquele salário fixo, né, garantido, para investir naquilo que tu acreditava. Sendo que talvez, não sei se isso existia no teu ambiente, mas talvez tu teve pessoas que estudaram contigo, se formaram contigo na nutrição e começaram e pararam porque viram que não deu certo, ou talvez nem começaram porque olharam para o mercado e pensaram, ih, cara, isso aqui já está saturado, muito mais aqui na nossa cidade, né? Até porque tu mora numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, né, Fábio? Então, assim, a gente sabe que, pô, tem muito nutricionista em Caxias do Sul, já tem gente muitos anos, consolidado, né? Então, imagina que tu tem que fazer a tua carteira de clientes do zero, e aí muitas pessoas às vezes acham que, cara, não vai ser possível. E sem investir, realmente não vai ser possível. Porque se tu ficar esperando o cliente chegar no teu consultório, ele chega? Dificilmente, né? Ainda mais sem tu ter resultado, sem tu ter case. Então, isso foi algo assim que tu percebeu de movimento quando tu saiu se formou e olhou para o mercado. Teve gente que desistiu ainda antes de começar ou logo depois que começou, por não Olha, investir. de todas as pessoas que eu estudei junto, né, na faculdade, para hoje, assim, que eu sei que estão trabalhando com a nutrição, Uhum. não são, acho que 5, e que estão tendo um bom faturamento, assim, fazendo o que eu faço, eu conheço talvez 3, né? Caramba. E o que eu vejo também, que essas pessoas que estão indo bem assim, como eu também tô, são pessoas que desde sempre viveram muito a nutrição. Não são pessoas que só iam para aula para aprender sobre conteúdo teórico, mas são pessoas que já treinavam, já se exercitavam, já faziam uma dieta, já iam a outros nutricionistas para aprender, para melhorar a si mesmo. Então, eu vejo que as pessoas que estão muito bem hoje, posso falar por mim também, são pessoas que realmente acreditam no produto que estão vendendo, né? Acreditam na importância de fazer uma dieta, na importância de treinar, e não só visando um benefício estético, mas sim uma melhora de vida como um todo que isso pode nos trazer. E Fábio, você está falando, né, sobre a importância do conhecimento, de aprender, mas eu vejo também muitos profissionais que a gente acompanha que alguns acabam investindo muito, porque a gente pode aprender em várias frentes, né? Muitos acabam investindo muito em aprender a parte técnica da entrega que tu for fazer, né? Enfim, faz pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado, faz isso, faz aquilo. Parte Muita científica, né? coisa. A parte científica, que é muito importante, lógico, porém, acabam deixando de lado a parte comercial, a parte de posicionamento, toda essa questão que faz o quê? Que movimenta o ponteiro lá das vendas, porque a gente sabe hoje em dia que não adianta só ter conhecimento, só ter mestrado e tudo, só ter currículo, se tu não conseguir comunicar e vender, né? Esse teu posicionamento, a autoridade,
ela não é autoridade se tu não consegue comunicar e se outras pessoas também não conseguem comunicar ela, passar essa autoridade. O que tu enxerga nesse sentido? Tem um número que tu acha assim, pô, a pessoa tem que investir 50% do tempo em aprender sobre marketing e vendas e os outros 50% é conhecimento técnico ou alguma porcentagem assim? O que isso representa para ti? Hoje em dia, essa questão do marketing, né, eu vejo que talvez seja mal interpretada por algumas pessoas que Muito. julgam como algo negativo de ser feito, né? Do tipo assim, ah, como assim? Você investe em tráfego? Como assim? Você investe nisso? Só que, imagina, você tem um produto bom para vender. Você sabe que você é bom no que você faz. E você está deixando de chegar em pessoas porque você não está investindo na divulgação daquilo. Quando, por exemplo, eu conheci o Nicolas, o conteúdo do Nicolas chegou para mim através de tráfego. Eu não seguia ele. E foi a mentoria que mudou minha vida. Então imagina se eu não acreditasse no profissional simplesmente porque estava aparecendo um tráfego pago para mim ali, né? E então a importância da gente divulgar o nosso trabalho, ela é tão igual quanto você ser bom naquilo que tu faz. Eu vejo que isso tá. Não vejo nem que tem uma parcela, uma porcentagem para cada um. Eu vejo que são coisas que andam juntas. Porque quando eu estou aqui trabalhando, eu estou sempre pensando como que eu posso comunicar isso aqui. E se eu não consigo postar o que eu estou fazendo, se eu não consigo comunicar resultados, se eu não consigo ajudar as pessoas de alguma forma com as vivências que eu estou tendo aqui no consultório, seja postando um story, postando um feed, eu já fico pensando assim, cara, eu estou errado, eu preciso comunicar o que eu estou fazendo aqui, seja para ajudar as pessoas que não têm acesso à informação de qualidade, seja também para mostrar aquilo que eu estou fazendo. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que assim como dieta e treino não tem um que seja mais importante que o outro, mas sim os dois são muito importantes, eu vejo que a parte técnica, a parte do conhecimento, ela é tão importante quanto a parte do marketing. Senão não gera vendas, né? E aí, sem vendas, não existe profissional. Só se tu vai ser CLT, pesquisador, enfim, alguma coisa assim. Mas para o nutricionista que está aí com consultório, é essencial, né? Senão, não existe nada mais. E essa é uma das coisas que a gente não aprende na faculdade, né? A faculdade não te ensina, o sistema não te ensina a vender. Pelo contrário, às vezes ele faz uma lavagem cerebral em ti de que tu tem que esperar o cliente chegar, porque vender é algo ruim, negativo, né? As pessoas ainda têm uma crença assim muito limitante sobre vendas, porque talvez elas não tiveram capacidade de comprar algo que vieram vender para elas, né? Eu já tive isso também, já olhava assim para vendedor e pensava, puta, esse aí é vendedor, né? Vai me encher o saco e tal. Só que aí eu fui entendendo, cara, que tudo na vida é vendas, inclusive, né, Fábio? Não sei se tu concorda com isso, mas fazer com que o teu paciente, o teu cliente de nutrição tenha adesão ao plano é ou não é uma venda? Porque assim, se tu só passar o plano para ele e falar, ó, se vira aí, vai lá, mês que vem a gente se vê, qual é a chance dele ter adesão? Agora, se tu mostrar para ele o quanto aquilo vai fazer sentido, para o objetivo que ele tem, para o que ele trouxe para ti, né, que ele quer conquistar, para as dificuldades que tu ajudou a solucionar da dieta dele, tu facilitou o processo, é ou não é uma venda? Com certeza, e o meu paciente, ele precisa ter em quem se inspirar. Ele precisa olhar para os meus resultados e pensar assim, bom, se o cara tá ali, skin in the game, vivendo o processo, tendo os resultados, ele vai saber me ensinar como eu posso fazer isso também. E isso faz parte da venda também, né? Compartilhar a rotina, compartilhar como a gente faz o que faz. Isso é muito mais importante do que saber como fazer. Saber como fazer é importante, mas se você não souber mostrar para as pessoas como faz isso, você não vai estar conseguindo ajudar. Como Perfeito. é que eu vou mostrar, como é que meu paciente vai ter resultados se eu não digo para ele como fazer aquilo? Como superar um momento de dificuldade? Como superar aquele momento que ele não está vendo o resultado na dieta? Então, mostrar os nossos resultados, ter essa questão da publicidade dos resultados, da publicidade do processo,
faz parte da venda e faz parte do resultado que o cliente vai ter. Além disso, ele precisa também ter a confiança para contratar um produto que funciona, porque senão não vai aderir, né? Você vai querer ter boas inspirações para passar por aquele processo. E aí entra a diferença da audiência para a autoridade, né? Exato. Porque a audiência consegue construir de uma maneira hoje, pô, criando conteúdo, aí tu consegue criar audiência, né? Mas a autoridade é muito diferente. Aí é conseguir, pô, as pessoas te reconhecerem por um feito, por o que tu faz e tal. Então a gente vê muito nutricionista, chega até nós também, alguns, que a gente entra no feed, enfim, vê o conteúdo que ele está criando, é só coisas que até são boas para explicar, muito superficial, mas que não comunica a autoridade, né? E a autoridade, cara, tem que mostrar resultado que tu teve ou contigo mesmo, ou com algum paciente, alguma história, alguma coisa assim, e aí os próprios pacientes trazem essa autoridade para ti também, com depoimentos e tal, e aí muitos têm essa barreira, né, de não conseguir comunicar isso, mesmo às vezes tendo esses resultados e tal, um que outro, mas é só assim que tu constrói a autoridade, tem que mostrar de alguma forma, né? Sem isso não existe, não consegue ir para frente. Pensando nisso, né, Fábio, que a gente vê nitidamente em ti, tu é um cara que vive os conceitos da nutrição, a ciência e a prática, né, todo santo dia, na tua rotina, da tua parceira também, né, a gente vê isso claramente aí na rotina de vocês, físicos, né, de atleta mesmo, sem ser atletas que estão competindo, então tu vive esses conceitos na prática. Pensando nisso, tu diria que é essencial que o profissional, por exemplo, nutricionista, o personal trainer, né, sejam pessoas ativas naquilo que eles vendem, naquele conhecimento que eles têm? Ou tu diria que não faz importância, não tem importância, por exemplo, o nutricionista pode ser gordo, o personal trainer pode simplesmente não treinar, mas treinar outras pessoas. O que tu diria sobre isso, com toda a experiência que tu tem e com a maneira a qual tu acredita que deve ser feito como melhor, né, para gerar resultados para os clientes também? Eu acho que a gente não consegue vender aquilo que a gente não compraria. Então, como que eu vou tentar vender para alguém que fazer uma dieta, que ter uma boa alimentação, uma nutrição estratégica é bom, se eu mesmo não estou fazendo? Se eu mesmo não estou tendo nenhum resultado com o que eu quero vender? E acho que esse é o grande problema de algumas pessoas que talvez não atinjam um bom faturamento ou não conseguem entender o porquê que não conseguem faturar mais, que é essa questão de o quanto que eu estou fazendo daquilo que eu estou vendendo, o quanto que eu acredito daquilo que eu estou tentando vender. Todas as abordagens que eu desenvolvo no meu trabalho hoje, seja fazer a dieta junto com o paciente na hora da consulta, colocar muitas opções de flexibilizar a dieta, mas ainda assim manter uma estratégia, tem a criação da assistente virtual, foram todas ferramentas que eu percebi que elas são necessárias para mim. Porque eu preciso conseguir seguir a minha dieta ou seguir a minha estratégia nutricional. Então eu preciso de ferramentas, de abordagens que me ajudem a fazer isso. Então, pensa se eu não seguisse uma dieta, se eu não treinasse musculação, se eu não corresse, se eu não treinasse o CrossFit. Como que eu ia poder vender para as pessoas que fazem e querem melhorar nesses esportes? Total. Eu concordo com isso, né? 100%. Não sei qual que é a tua visão, Diogo, sobre isso. Quando tu busca um profissional para trabalhar contigo. Com certeza, né? Tem algumas áreas que isso é mais marcante, né? Uhum. Na nutrição é muito, Áreas da personal é saúde, muito. né, principalmente. Áreas da saúde, né? Principalmente. Tem algumas áreas que tem professores e tal, que eu até acredito que consigam ser grandes pensadores, que tenham uma mente afiada, que entendam o assunto e consigam comunicar. Mas é difícil, né? Na área da nutrição e psicólogo e todas essas áreas, estar no jogo realmente faz a diferença. Faz a diferença Que mesmo. é no jogo que a gente vai colher os frutos, né?
É na arena que a gente vai entrar para ver o que vai acontecer, não é pensando nessas áreas, não é pensando que a gente vai mudar o nosso físico, não é pensando que a gente vai emagrecer, é fazendo. Tem que ter, claro, o pensamento, né? Essa permissão da nossa mente de fazer, o condicionamento de poder fazer, mas quem vai atuar nisso é de fato o corpo, o comportamento, essa união de corpo e mente. E, inclusive, Fábio, pegando esse gancho, né, do que a gente está falando aqui sobre ser um profissional que vive na prática para conseguir vender para os clientes isso e, ao mesmo tempo, ser inspiração, ser exemplo. Esses dias eu vi um profissional, se eu não me engano, ele era da área da educação física, um personal trainer, e ele falava algo mais ou menos assim, né? Ele falava, cara, tu não é pago para estudar. E aí o que ele estava querendo dizer ali, né? O teu cliente não te paga para tu ficar estudando, lendo artigos e mostrando esses artigos na rede social. O teu cliente te paga para tu gerar resultado para ele. E a gente vê hoje uma era assim, né, de profissionais que está acontecendo, que buscam 100% conhecimento técnico, científico, e deixam essa parte comportamental de se posicionar, de viver na prática e até mesmo de ter um interesse em gerar resultado para o cliente meio de lado. Faz sentido isso para ti? Tu enxerga isso no mercado ou não? Como é que tu percebe? Eu vejo que quando eu procurava profissionais para me acompanhar, seja quando eu só queria fazer uma dieta com um nutricionista, seja quando eu procurei treinadores, né, pro fisiculturismo, eu sempre buscava pessoas que pudessem me ajudar, não sobre o que fazer, porque o que fazer você consegue informação na internet, Hoje no muito chat fácil. GPT, nos livros, no YouTube, tendo boas fontes, sabendo onde procurar, você consegue ter acesso à informação de qualidade. Mas o que me chamava mais atenção era encontrar pessoas que pudessem me ajudar no como fazer. E foi isso também que guia, e é isso também que guia o meu trabalho. Em poder ajudar as pessoas a entender a forma como elas vão conseguir fazer. Não existe a maneira certa de conseguir um objetivo com nutrição e treino. Existe a maneira que a pessoa vai conseguir. Então, existem também milhares de estratégias de dieta, existem milhares de formas de se treinar, e todas elas têm possibilidade de produzir algum tipo de resultado. E resultados positivos. Mas a gente precisa entender qual funciona para cada pessoa. E aí, esse tipo de conhecimento você só vai ter na prática. Você só vai ter também, outro ponto muito importante, são nos livros, né? Os livros aqui atrás que eu tenho falam muito sobre mentalidade, sobre comportamento, e isso faz toda a diferença. Não são livros de nutrição, mas são livros que falam sobre comportamento, sobre o ser humano, sobre a mentalidade. Então, isso para mim tem muito valor. Juntamente, claro, com a parte técnica, mas sabe entender sobre comportamento é algo que muda o jogo. Sim, que é o que vai, no final das contas, gerar resultado para o teu cliente, né? E foi exatamente isso que esse profissional estava falando, porque a gente vê, né, um movimento muito grande assim de pessoas que elas se apegam 100% nessa parte técnica, científica, e às vezes elas acreditam até que ter esse currículo, né, ter várias pós-graduações, mestrado, doutorado, tudo isso, vai fazer com que elas tenham mais clientes. Mas no final das contas, talvez não vai ser o que ela... Não vai dar garantia de que elas vão ter mais clientes. Se elas não estiverem gerando resultado, tendo interesse genuíno pelos clientes, pelos objetivos dos clientes, talvez os clientes não vão se conectar com essas pessoas, né? Então, essa crítica, eu diria assim, positiva que esse profissional fez e que eu vi, eu vejo como algo que faz muito sentido porque, no final das contas, o teu cliente ele tá te pagando para ter o resultado que ele quer. Então, ele precisa do quê? Ele precisa que tu esteja comprometido com os objetivos dele. Não só que tu mostre o quanto tu estuda e tal, e talvez tu não se interessa em facilitar o processo para o teu cliente, como tu falou, né? Montar a dieta junto com ele, porque que não é passar para o teu cliente os alimentos que tu acha que ele precisa comer. Tu vai passar os alimentos que ele tem como hábito, mas claro, nas quantidades certas, tu é quem cria a estratégia. Então tu tem que deter o conhecimento, mas para ele tu vai ter que entregar de forma prática, para que ele faça. Né? O cliente não tem que saber de toda a parte científica, ele tem que fazer aquilo que tu sabe que ele precisa fazer.
Mas tu, como profissional, tem que pensar no cliente, né? O que vai ser melhor para ele ter adesão. É mais ou menos isso que tu pensa ser talvez um diferencial dentro da nutrição e das áreas da saúde? Totalmente. É realmente o que eu coloco em prática aqui no meu consultório. A minha primeira consulta com o meu paciente, ela leva 2 horas por isso. Porque eu preciso entender o funcionamento, preciso entender qual é a relação daquele paciente com a comida, entender o quanto que ela está disposta a fazer aquilo ali, porque isso tudo vai nortear a nossa estratégia nutricional aqui na dieta, né? Quantas calorias vai comer, quantas refeições por dia vai fazer, quais são os reais objetivos daquela pessoa, será que ela está realmente comunicando para mim os objetivos reais que ela tem? Ou tem algumas coisas ocultas ali que eu vou precisar entender para poder colocar no planejamento nutricional dela. E isso está totalmente relacionado em produzir resultados. Quando eu comecei a postar conteúdo há mais ou menos uns, talvez 4, 5 anos atrás, eu fazia posts muito técnicos, e eu via que não chegava a quase ninguém, porque simplesmente as pessoas não estavam querendo um conteúdo técnico. Talvez profissionais possam querer um conteúdo técnico, né? Mas a pessoa que vai ser o meu cliente, ela precisa daquilo mastigado e na realidade dela, para que ela possa usar e ter resultado. Então, trazer esse conhecimento macro que está aqui para a realidade individual de cada um é o que faz toda a diferença aqui para mim. Muito bom. Hoje o Fábio, né, tu faz parte do Champions, do nosso programa de mentoria para profissionais, onde a gente tem nutricionistas, personal trainer, advogados, médicos, né, profissionais de outras áreas também. E a gente sabe o quanto isso que tu comentou anteriormente de saber o que fazer e como fazer tem uma diferença enorme, tem uma distância muito grande entre isso. Por quê? O que fazer, a gente já falou algumas coisas aqui que quem é nutricionista ou profissional de outra área pegar, já sabe o que fazer. Por exemplo, cara, tu não pode focar só em buscar conhecimento técnico, tu tem que focar na parte comercial, vendas. Tu precisa se posicionar, tu precisa trabalhar teu marketing, conteúdo, como tu tá comentando agora que essa adaptação te fez também melhorar, né? Então, tu tem que olhar para essas áreas. Só que isso é o que fazer, todo mundo sabe. Se perguntar para o ChatGPT, ele vai te dizer o que fazer. Porém, o como fazer é a direção, né? O que fazer é informação. Como fazer é direção. E o que vale mais na tua visão, Fábio? É a informação ou a direção? Eu sei já, né, o que vale mais para ti, porque eu sei do que gerou o resultado. E em que momento tu decidiu ou tu percebeu que tu precisava realmente da direção para começar a ter resultados, aumentar o teu faturamento? Foi quando sempre nas nossas conversas, né, Nicolas, nas nossas mentorias, que você foi cada vez mais me trazendo isso, né? Me trazendo essa questão de como que eu posso impactar mais pessoas. Uma vez eu perguntei para ti, o que diferencia, né, uma pessoa que ganha 10 de uma pessoa que ganha 100, 1 milhão? E tu falou, é a quantidade de pessoas que você consegue ajudar. E isso fez toda a diferença, porque a partir daí eu pensei, nossa, então se eu conseguir encontrar uma forma de chegar a mais pessoas, com certeza eu vou ganhar mais e seguir o meu propósito, né? Que é ajudar mais pessoas e com isso ter o retorno financeiro, né? Então é sobre isso, assim, é sobre conseguir encontrar maneiras de chegar a mais pessoas para que possa ajudar mais pessoas e ter os resultados com isso. E nessa linha também eu vejo que muitos se perdem no modelo de negócio, modelo de oferta. Às vezes nem pensam sobre isso, né? O profissional só coloca um valor na sua hora e vende aquilo lá, vende uma consulta. Teve algum momento que tu parou e pensou, pô, eu preciso analisar melhor aqui como que eu vou vender, de que forma? Hoje tu tem um modelo diferente, assim, de consulta, que não é tão comum, talvez, de oferta, né, de precificação, que não é tão comum no mercado de nutrição. Isso te trouxe algum benefício? Como é que é? Eu percebi que para que eu possa ter mais resultados, né, para que as pessoas que eu atendo possam ter mais resultados,
eu preciso facilitar a forma como elas vão pagar por esse serviço. Então, quando eu comecei, eu cobrava os meus planos, né? Planos de 3, 4, 6 meses, um ano. Eu cobrava, fazia questão de cobrar isso à vista ou parcelado no cartão de crédito. Só que, de certa forma, isso impedia algumas pessoas que queriam começar, mas não tinham todo o dinheiro para pagar no momento, ou não queriam comprometer o seu capital mensal, ou não queriam comprometer o limite do cartão, porque tem família, tem outros gastos que estão ali. E aí eu vi que existia uma outra possibilidade, e que é o que já é feito muito hoje em dia, só não talvez por profissionais da nutrição, que é a questão dos pagamentos recorrentes, né? Das assinaturas recorrentes. Isso é muito comum em academias, por exemplo. Você não vai na academia e paga um ano de academia tudo de uma vez. O que você pensa? Você pensa, eu vou pagar R$200 por mês. Eu não vou pagar 2.400 lá no ano. Porque isso fica um pouco assim, nossa, achei caro, né? Mas se a gente coloca isso, tá, mas eu vou usar a academia todos os dias, todos os meses. Ah, legal. Então, se eu pagar 200 por mês, vai ficar melhor para mim, cabe no meu bolso. Então, eu percebi que ter essas assinaturas recorrentes, mas ainda dentro de um plano, né? Igual a academia faz, facilitaria muito a entrada de novas pessoas, né? Então, essa questão de facilitar os pagamentos também acabou sendo uma forma que facilitou a entrada das pessoas dentro do meu ambiente aqui e facilitou os meus pacientes continuarem mais tempo comigo também. Então, desde o início, tu nunca atendeu só uma consulta, por exemplo, depois um retorno, coisa assim. Tu sempre pensou numa continuidade do processo. Sim, eu nunca quis atender uma consulta. Eu sempre pensei em planos de acompanhamento, né? Porque você não vai ter resultado em um mês. Você não vai ter resultado em uma consulta. Nós precisamos ter o acompanhamento disso. Nós precisamos medir os resultados, entender as dificuldades e ajustar a estratégia em cima disso. Mas isso veio muito de quando eu era fisiculturista. Quando você está fazendo um trabalho de fisiculturismo, você não vai no treinador uma vez e daí tem a competição dali um ano e vocês vão conversar de novo no dia da competição. Não, você vai construindo aquele resultado ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses. Então hoje, eu mesmo não trabalho mais nem com consultas só mensais. Eu trabalho com feedbacks semanais. Então o nosso contato, meu e paciente, é muito mais próximo, porque a gente vai realmente se falar todas as semanas. O paciente vai me mandar o feedback, vai me dizer como foi a semana, quais foram as dificuldades, vai me mandar fotos para a gente ver o que aconteceu no físico. Isso faz com que a pessoa se engaje muito mais naquilo, porque eu percebi, na minha vivência indo a nutricionistas e também quando eu atendia dessa forma, uma vez por mês, vendo a pessoa, que a gente se desconecta, né? A gente vai vivendo o nosso dia a dia, a nossa rotina e às vezes até esquece que está fazendo um acompanhamento nutricional. Então, ter esse acompanhamento próximo, ter esse acompanhamento próximo todas as semanas e também ao longo do ano, né, ao longo dos meses, é o que faz toda a diferença, é o que muda a forma como a pessoa se relaciona com ela mesma e com a comida. E é bacana que tu traz sempre o foco no paciente, no cliente. Tu não me trouxe aqui, eu usei essa estratégia para ganhar mais dinheiro, para faturar mais, para reter o cliente. Isso é uma consequência, mas é porque tu tá ajudando mais o teu paciente, né? E muitas pessoas às vezes ficam focando apenas no dinheiro e no cobrar mais aqui e ali. Eu já conversei com o Nicolas, já conversei contigo sobre isso. O resultado financeiro, para mim, ele só é consequência do quanto eu consigo ajudar. Se tem uma pessoa que ela tá me pagando, mas eu não tô conseguindo ajudar ela, ou ela não está querendo ser ajudada, eu não faço questão que ela continue. Porque me faz mal eu não conseguir estar ajudando aquela pessoa, ou eu tentar ajudá-la e ela não aceitar essa ajuda que eu tô tentando passar para ela. Porque eu sei que o que ela tá buscando aqui, eu já passei muito por isso. Eu fui uma pessoa que foi uma criança obesa, depois eu tentei ganhar massa muscular para o fisiculturismo. Depois eu melhorei minha performance na corrida. Depois eu fui para o crossfit. Eu já vivenciei muito.
muito do que as pessoas vêm aqui e querem a minha ajuda para isso, pelo menos inicialmente. Então, eu sabendo disso tudo que eu já vivi, e eu tento entregar essa ajuda para a pessoa, e ela não quer essa ajuda, eu não faço questão que ela continue. Eu quero estar com pessoas que eu sinto que eu posso realmente ajudar e mudar a vida dela. Uma consulta para mim, quando a pessoa não consegue se conectar, não consegue expressar o que realmente está sendo o mês dela, a relação dela com a comida, a relação dela com o corpo, quando ela não consegue ter essa conexão, não consegue se abrir, essa consulta para mim é uma consulta ruim, porque eu me sinto mal, porque eu sinto que eu não estou conseguindo fazer o meu trabalho da melhor forma. Agora, quando vem uma pessoa aqui, e eu não estou falando sobre resultado que ela está tendo, eu não estou falando sobre resultado, eu estou falando sobre o quanto você está entregue ao processo aqui. Porque resultado, você pode ser ruim, o resultado ruim em um mês, mas o que você aprendeu com aquele resultado ruim em um mês é o que vai te alavancar por um ano, ou mais, para uma vida inteira. Então, se eu sinto que a pessoa está conectada, que ela quer realmente aquele objetivo, eu realmente não me importo em ajudar ela e estar com ela todos os dias, mesmo que ela não tenha os resultados mais satisfatórios, os resultados que eu pego e posto no Instagram. Não é sobre isso. Eu quero ajudar pessoas que querem ser ajudadas. Muito bom. Cara, e tu percebeu, Fábio, que isso fez diferença e está fazendo diferença para os resultados dos teus clientes, dos teus pacientes? Quanto isso tem gerado, assim, na prática mesmo, resultados surpreendentes, né? Pessoas que querem emagrecer, emagrecendo de uma forma, às vezes até incrível, assim, né? No olhar da sociedade, de nossa, como está emagrecendo, ou como está ganhando massa muscular num período curto de tempo. Isso tem realmente feito diferença no resultado? 100%, totalmente. É o que faz a diferença no resultado. Hoje, eu atendo, as pessoas que eu atendo, elas dizem muito assim: nossa, eu não pesava isso desde a adolescência. Nossa, eu sempre quis esses resultados e hoje eu estou vivendo. Agora de manhã eu recebi um feedback. Nossa, era o meu sonho pesar isso que eu estou pesando agora. Eu disse assim: parabéns, viva o teu sonho que ele está acontecendo agora, né? Muito. Tu quer perder mais peso, ok, mas tu já perdeu bastante. Aproveita esse momento agora. Uhum. Ontem estava atendendo uma paciente de Goiás, que graças à Atleta Pro, né, eu tive essa possibilidade de ter atendimentos do Brasil inteiro. E essa paciente ontem, que eu atendi ela de Goiás, ela falou para mim que estava muito triste, porque não tinha tido um bom mês, tinha comido a mais do que deveria, não tinha conseguido ir treinar tanto quanto gostaria, estava num nível de cobrança muito alto. E aí eu conversei com ela, né? Mas o que realmente tu quer, né? Quais são os teus objetivos? Será que tu não tá se comparando com outras pessoas e querendo um resultado de uma pessoa que não é realmente aquilo que tu quer? E, bom, foi 1 hora de consulta, né? E já era uma reconsulta. E no final ela postou no Instagram que ela tinha ficado muito feliz com a consulta, que ela tinha tido praticamente uma terapia. Uhum. E não é que eu seja terapeuta, não sou psicólogo nem nada, mas a comida tem tanto uma relação emocional, psicológica, que entrando em assuntos de alimentação, acaba que a gente aprofunda muito mais a nossa conexão e por isso que a pessoa acaba vendo muito mais significado naquilo que ela está fazendo no dia a dia e com isso tem mais resultado. Demais. Ou seja, mais uma vez, né, a importância de tu entender de comportamento, entender de pessoas, né, ser um especialista em pessoas, não só em nutrição. Porque se tu for um especialista apenas na nutrição, mas não em pessoas, cara, teu cliente é uma pessoa. Então tu tem que entender muito de pessoas, de comportamento para conseguir ajudar naquilo que ele quer. Então, hoje assim, nitidamente, Fábio, tu tem um modelo de negócio que tá te fazendo faturar mais de 60 mil por mês, trabalhando sozinho, né? Isso pode parecer assim para muitos privilégio, para poucos, e porque é para quem tem coragem, para quem decide investir, para quem aposta no seu sonho, né? E a gente sabe que isso não é o ponto final, pelo contrário, a gente já tem estratégias aí para tu escalar muito mais o teu faturamento, sem depender tanto, né, de colocar mais gente na agenda, até porque tu já não tem mais espaço na agenda, né? Ou seja, tu vai ter que começar a aumentar teu ticket também daqui a pouco, isso vai aumentar teu faturamento mantendo a agenda que tu tem hoje.
Mas com essa estrutura atual, tá? Teu modelo de negócio atual. Hoje tu é um nutricionista que atende somente no teu município, tu acabou de falar agora, né, que tu atendeu uma pessoa do Goiás, então tu tá já em outros lugares, né? O que que tu atende hoje, assim? Quais são as cidades, as regiões? É Brasil ou outro país também? Bom, online eu atendo o Brasil todo. Ontem à noite estava fazendo às 8 da noite. A consulta foi das 8 às 10 da noite com uma paciente de São Paulo. De tarde, ontem também atendi um paciente de Pelotas. Pela manhã atendi uma paciente de Goiás. E ao meio-dia atendi um paciente de Manaus. Eu tenho pacientes na Áustria, pacientes na Suíça, pacientes na Holanda e isso tudo online. Presencialmente eu atendo aqui em Caxias do Sul, eu atendo também em Antônio Prado, que é uma cidade aqui perto, e agora eu abri a minha agenda para Goiás, e eu vou começar a atender em Umas, a partir de abril agora, dia 18 de abril estarei lá, que é graças a uma parceria com a Letícia, que tem um box de CrossFit lá em Umas, e eu já venho atendendo ela há alguns meses devido ao ambiente da Atleta Pro, a gente se conectou por ali, e hoje eu tenho tantos pacientes lá que eu vou ter que ir lá atender presencialmente esses pacientes, e claro, né, já aproveitar para também conhecer lá o box, fazer um treino lá também, já unir o útil ao agradável. Sensacional, cara. Incrível. Isso é muito bom, né? Porque as pessoas não têm noção, às vezes, do que. Tu atrela isso ao digital ser uma oportunidade, tu se posicionar, isso reverberar em tu conseguir Eu, dar fronteiras? eu atribuo isso principalmente a investir em pessoas que podem nos ajudar. É não ser mesquinho, é poder investir em ambiente de crescimento. Eu atribuo isso 100% a isto. Tem pessoas que têm muito medo de investir, tem medo de investir numa mentoria, tem medo de investir num curso, tem medo de investir numa plataforma de estudo, uma plataforma de crescimento, mas chega no final de semana não tem nenhum pudor em gastar R$ 500 numa janta, R$ 200 numa pizza, num domingo ir para enfim, fazer qualquer coisa que gasta tanto quanto. Isso no final do mês gera uma conta muito maior do que se tu tivesse fazendo investimento em algo que faz sentido, né? Eu tô já nas mentorias, né, nesse ambiente de Atleta Pro e Champions desde 2023. Eu já investi e invisto muito nisso. E na primeira vez, né, que eu tive que investir um valor mais alto ali para poder fazer a mentoria intensiva ali, no primeiro momento eu olhei assim, nossa, tudo isso? Mas eu pensei, não, mas isso aqui pode transformar a minha vida, porque da forma como eu estou vivendo agora, eu não estou satisfeito. E desde então foi uma virada de chave na minha vida, né? Então estar conectado com pessoas que eu acredito que estão me ajudando a crescer é o que faz toda a diferença. Eu nunca, por mais que eu estivesse no digital, eu jamais teria conseguido isso sozinho, sem investir em profissionais que pudessem me ajudar nisso. Que chinelada, né? Que chinelada com amor, Uhum. porque essa é a mensagem que, cara, a gente gostaria sim que o mundo ouvisse, né? Porque a gente teria profissionais sendo muito mais prósperos. Imagina quantas pessoas seriam ajudadas, né? Dentro de processo de emagrecimento, de ter um estilo de vida mais saudável, porque como tu referenciou lá atrás, né? O que tu me perguntou uma vez, pô, o que faz alguns profissionais ganharem pouco e outros ganharem muito, né? E eu lembro também que eu te falei que é a quantidade de pessoas que tu consegue ajudar, né? Então, quanto mais pessoas tu ajuda, mais tu vai ser ajudado. E tu fixou muito isso, né? Mirou nesse alvo e tá cada vez mais atingindo o maior número de pessoas. Porém, hoje, assim, Fábio, tu fatura mais de 60 mil, 50, 60 mil por mês trabalhando sozinho. Quantos mil seguidores tu tem? Tu tem 300, 200 mil seguidores no Instagram? Quantos mil seguidores tu tem? Eu tenho 4.700. Isso que 4.700 cresceu seguidores. bastante da imersão lá no Champions, que o Aham. Diogo deu umas dicas boas ali, e que, claro, né, a gente já sabia, mas fica naquela de negligenciar o que já deve fazer, o que já deveria estar fazendo, né? Que é essa questão do posicionamento ali no digital, e tenho que fazer mais. Não faço hoje justamente porque o meu tempo está ficando escasso, mas acho que isso também não é desculpa. Poderia estar fazendo. Não faz, né?
Não faz, ele tá falando não faz. O pessoal deve pensar assim, pô, o cara não aparece na rede social. Mas se entrar no Instagram dele agora, vai ver o quanto ele tá ativo lá, né? Isso. Então, assim, não é A questão desculpa é de que falta sempre de que a tempo. gente atinge um patamar, a gente quer sempre mais, É né? mais. E o Diogo já falou para nós, né, sobre essa importância de você estar em outros canais também Uhum. e o quanto isso faz diferença, né? Porque o Instagram é só um. Tem o TikTok, tem o YouTube, tem o Spotify, tem outros canais que a gente pode estar se conectando com as pessoas. E eu sinto que isso eu estou pecando hoje, eu preciso estar nesses lugares Mas também. hoje tu tá aqui, né? Tu tá no YouTube e no É, Spotify É, agora. exatamente. é Então verdade. a gente às vezes não se dá conta, mas poder participar de um podcast, de um bate-papo que vai para outros canais, isso tudo pode ser intencional. No teu caso, tu tá num ambiente que acabou te propiciando isso, né? Que é estar no Atleta Pro, no Champions, ter esse contato próximo, te propiciou e só que dá para ser intencional nisso também. Mas pode continuar aí, desculpa. Isso, bom, ali no Instagram eu vejo como uma baita possibilidade, né? Tem muitas pessoas ali e e uma coisa que eu me preocupo sempre é não estar lá no Instagram com a intenção de vender, 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 mas sim com uma intenção de ajudar. E consequentemente isso se transforma em venda. O grande problema e isso, claro, isso a gente conversa aqui no nosso ambiente de Champions e mentorias, e é a partir disso que esse conhecimento ele é criado, né, ele é construído. Que é essa questão de que quando você entra no Instagram ali e tem alguém querendo logo te vender alguma coisa, gera uma sensação assim, bah, tá só querendo me vender, será que é bom mesmo ou ela tá fazendo isso porque ela precisa vender? Então, o meu objetivo ali é essa intenção de ajudar, porque eu sei que ajudar acaba gerando uma venda, gerando um investimento. Talvez não seja naquele momento ali, mas tem pessoas que me seguem ali há, sei lá, 2 anos e depois desse tempo me contratam. Então são 2 anos construindo aquilo ali até a pessoa se sentir confiante para adquirir um produto, adquirir o meu serviço. Então pensa se eu desistisse, né? Se eu postasse uma semana, postei uma semana, ninguém se interessou, ninguém me chamou para marcar consulta, vou parar porque não funciona. Então deixaria de estar impactando muitas outras pessoas, né? E também tem pessoas que ainda não vão estar disponíveis a investir, mas elas estão ali consumindo e elas vão falar de mim ou elas vão se beneficiar daquilo que eu estou falando. E para mim isso também já é muito bom, né? Poder passar um pouco do meu conhecimento ali para as pessoas que vão poder utilizar um pouco na vida delas e deixar a vida delas melhor. E se, claro, se elas quiserem ter mais, aí sim eu vou estar disponível ali para que ela me contrate. Muito bom. Então, sim, é possível, com 4 mil seguidores, faturar mais de 50, 60 mil reais por mês, né? Inclusive, quando tu tava com 2 mil e poucos seguidores, 3 mil, tu já tava faturando mais de 20 mil por mês, né? 20, 30 mil por mês, né, Fábio? E tem muitas pessoas que pensam, às vezes, que, cara, nossa, eu tenho que ter 100 mil seguidores para conseguir faturar 10 mil, né? E, cara, não é esse o jogo, só tu não tem o conhecimento necessário para gerar aquele faturamento ainda, então não vai ser o número. Inclusive, se você está ouvindo esse episódio, no episódio anterior aqui do No Topo Podcast, a gente falou sobre isso. Falou sobre conteúdo que coloca dinheiro no bolso, né? Como criar conteúdo que coloca dinheiro no bolso. E a gente trouxe um pouco dessas estratégias, dessas técnicas que a gente utiliza, que o Fábio está utilizando para, com 4 mil seguidores, faturar mais de 50 mil reais por mês trabalhando sozinho. E as pessoas se apegam muito ao número, né? Que o Instagram mostra, que a rede social mostra, e no final das contas, seguidor não paga a conta, né? Se tu não tiver estratégia, se tu não souber se posicionar, se tu não tiver essa mentalidade de vendas, esse posicionamento, como a gente trabalha, tu não vai vender. As pessoas só vão ficar ali consumindo um conteúdo, e às vezes um conteúdo muito aberto, que não comunica exatamente o que tu quer, né? E hoje o teu conteúdo, Fábio, é um conteúdo excelente, né? A gente vem te elogiando muito, não só pela tua consistência, pelo resultado que tu tá gerando, mas principalmente pela tua atitude, pelo alinhamento que tu tá tendo de conteúdo, né? Quem quiser ali, o Instagram do Fábio vai estar aqui na descrição também. Entra lá no Instagram do Fábio que vocês vão ver o quanto isso é verdade, porque tudo ali tá muito conectado, né? E utilizando de algo assim que... Quanto tu gasta hoje de tempo por dia para criar conteúdo, Fábio? Tu gasta horas criando conteúdo? Como é que é isso?
Não, eu gasto acho que 15 minutos no máximo por dia aí. E isso foi uma virada de chave também para poder produzir conteúdo. Só que eu tive que, claro, né, investir para isso, mas foi o que virou a chave, que foi a mentoria que o Diogo deu para nós lá no Champions, que ele falou da possibilidade que a gente tem com a inteligência artificial de fazer os posts. E não significa que vai ser um post genérico, que vai ser um post que não tá falando coisa errada. Pelo contrário, eu consigo nos meus posts falar exatamente o que eu queria falar, só que de uma forma melhor, porque às vezes a gente vai ficar muitas horas escrevendo ali, tu vai se perder no raciocínio, só que a inteligência artificial tá ali para ajudar a eu conseguir expor melhor aquilo que eu tô querendo falar. E isso veio, eu sei quando que veio, que foi essa virada de chave para mim, que foi a imersão presencial do Champions. E eu faço questão aqui de falar e de agradecer por isso, porque fez toda a diferença. Porque eu sempre quis ser constante no Instagram, mas eu pensava assim ao mesmo tempo, poxa, eu levo aqui 2 horas para fazer um post, às vezes eu escrevo, não gosto, depois eu tenho que voltar lá, tenho que olhar meus erros de português, eu vejo que eu errei, aí eu fico já, mas vou ter que ir lá e voltar. Então, assim, otimizar o tempo fez toda a diferença e também melhorar a qualidade dos conteúdos que eu postava. E isso veio devido a esses ensinamentos com a ajuda da IA. Cara, e todo mundo tem acesso a isso hoje, né? Quem não tá usando todo dia a IA tá perdendo para alguém que tá usando. Vai ser disruptado, né? Quem não usa IA hoje vai ser disruptado por alguém que tá usando. É simples assim. E não quer E dizer que lá a IA vai no. te substituir, ela veio para te potencializar. É isso que eu falei muito também nessa entrega, né, que o Fábio comentou, né? É um catalisador, um potencializador das nossas ideias. É claro que a gente precisa, então, do quê? Né? A gente precisa ter boas ideias, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter um modelo de negócios, tem que ter o produto para entregar. Isso tudo é teu, né? Mas como colocar isso para fora nessa parte de conteúdo e tal, pô, usar a IA da maneira certa vai contribuir muito. E parabéns que tu tá conseguindo colocar em prática, porque não é todo mundo que consegue parar e aí entra a consistência, né? De conseguir manter a consistência também. Muito bom. Teve outra coisa relacionada à IA e que eu aprendi nessa mentoria que a gente teve presencial, que foi, eu tive um insight lá de pensar assim, bom, as pessoas hoje já usam muito o chat GPT para tirar dúvida, até mesmo algumas pessoas usam para fazer treino, para fazer dieta. E é um conteúdo que se tem ali, é muito amplo, claro, mas é um conteúdo de qualidade, porque é um conteúdo que está publicado por aí. É de qualidade se a gente tiver pensamento crítico, ok? Pontuado nesse sentido. Mas eu pensei o quê? Bom, e se eu usasse então a inteligência artificial nos meus atendimentos? Na verdade, como uma ferramenta para os meus pacientes poderem usar e se beneficiarem disso, mas claro, mantendo os resultados, mantendo a saúde. Então eu pensei, bom, eu posso pegar uma inteligência artificial, treinar ela e fornecer para os meus pacientes utilizar. E foi aí que apareceu que eu tive a criação do ConquerBot, que é um assistente virtual que os meus pacientes recebem para fazer ajustes, trocas na dieta, só que dentro do planejamento que eu fiz para eles, porque o meu assistente virtual também respeita isso, ele foi treinado dessa forma. Então, isso também trouxe um outro diferencial para os resultados dos pacientes, porque em outro momento e em qualquer outra dieta que você for fazer, você vai ter uma dieta para seguir e tudo aquilo que você não seguir, que tiver ali, você vai estar fora da dieta, você vai estar furando a dieta. Eu trouxe uma mentalidade totalmente diferente para o meu trabalho. Não significa que você está comendo alimentos diferentes que estão ali no plano que você está errando na dieta. Todo mundo hoje em dia já tem acesso à informação, já sabe o que faz bem comer e o que não faz. Mas, e se eu puder flexibilizar para o meu paciente, mas dentro de algo que ainda é saudável e que ele vai ter resultados? Para ele vai ser melhor ou vai ser pior? Vai ser melhor. Então eu vou fornecer isso para ele. E isso também vem fazendo toda a diferença nos resultados que a gente vem tendo. Eu lembro que tu me mandou mensagem, eram 2 dias de imersão e o Fábio me mandou mensagem de noite, né? Entre um dia e outro, imagina, a cabeça dele estava
tava borbulhando aí com algumas ideias, e aí a gente conversou até, eu respondi e tal, e já surgiu, né, isso aí, e colocou em prática rápido. Seu diferencial também, né? Muitas pessoas participam de cursos, mentorias, enfim, mas não conseguem colocar em prática e às vezes colocar em prática rápido e manter. Então isso foi um diferencial aí também. Um insight pode mudar a jornada do nosso negócio, da nossa vida completamente, né? Se a gente entender aquilo ali na prática e executar. E claro, às vezes a gente não consegue ter insights também porque o local onde é a fonte talvez não está com tanta direção, né? É mais informação do que direção. E é aquilo que a gente falou antes, né? A informação é o quê? E o que todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas o como fazer já é outra história, né? Então, como que tu vai usar inteligência artificial para crescer o teu negócio, para gerar mais resultados para os teus clientes e tal? São esses comos que vão realmente trazer resultados maiores. Que existe inteligência artificial e que todo mundo pode usar, todo mundo sabe, né? Ou todo mundo deveria saber. Agora, como usar? 90, quanto será por cento, Diogo, não sabe como usar? 90%? Mais? É. O pessoal fica no raso, né? Só no básico, assim. Sim. Mas eu acho ainda nesse ponto que 90% não sabem como usar. Mas esses 90% a gente está falando de um 100% que pelo menos quer usar. Mas Sim. quanto por cento ainda não quer usar? Total. Tem a resistência, né? Sempre tem. A adoção eu estava vendo, tá em, se eu não me engano, 20% mundial, assim, da população. Mas é a adoção tecnológica mais rápida de todos os tempos, assim, né? Uhum. Então é algo muito grandioso que quem não tá ligado, pô, tá perdendo tempo, né? Porque quantas oportunidades assim a gente tem, né, na vida de poder aproveitar uma grande revolução tecnológica, sair na frente, fazer algo diferente, usar isso a seu favor. Demais. E Fábio, cara, papo muito profundo aqui, né? Que eu tenho certeza que se tem aqui nutricionista escutando, personal trainer, advogado, psicólogo, vai tirar lições importantes para já executar também, né? Pegar algumas lições que tu trouxe, que fizeram diferença para ti e já aplicar dentro do seu negócio também. Mas pensando mais dentro da tua área mesmo, né? O que tu diria hoje, Fábio, para nutricionistas que ainda não faturam quanto querem ou que estão faturando pouco, né? Que talvez era o Fábio lá no começo. O que tu diria para esses nutricionistas que ainda faturam pouco? Eu diria para tentar entender formas de ajudar as pessoas que vão contratar, porque por mais que fature pouco ou atenda pouco, sempre vai atender alguém. E essas pessoas que a gente começa a atender são as pessoas que vão nos indicar, são as pessoas que vão poder falar do nosso trabalho. E se a gente fizer um bom trabalho, elas vão poder falar bem, e se a gente fizer um mau trabalho, elas vão falar mal. Desde sempre, a minha maior fonte de clientes foram as indicações, mas porque eu sempre busquei produzir resultado para os meus pacientes. Outra coisa é que o nutricionista, ele tem que viver aquilo que ele vende, senão ele não vai vender. Os nutricionistas que eu mais admiro hoje em dia, eles vivem tudo aquilo que eles estão falando ali. Eu não consigo acreditar no nutricionista que posta sobre esporte se ele não pratica esporte. Não consigo falar do nutricionista, não consigo acreditar no nutricionista que fala sobre emagrecimento se ele não produziu esse resultado nele mesmo ou em outras pessoas. Então, viver na prática, skin in the game na nossa profissão é muito importante. É o que faz o jogo virar. Outra coisa, entender sobre comportamento, sobre mentalidade, ler livros. Só que atrás tem 20, 30 livros que falam sobre mentalidade, sobre o comportamento humano, que não falam sobre nutrição especificamente, mas que falam sobre comportamento humano, e o nutricionista precisa saber quanto esse comportamento, quanto essa mentalidade, o quanto da vida da pessoa que influencia no que ela come. Isso vai fazer toda a diferença porque vai te ajudar a dar direção para essas pessoas começarem a ver a dieta, ver a alimentação como algo diferente do que elas veem hoje em dia,
como algo positivo e que ajuda e que melhora a vida delas, e não apenas como algo que quer restringir aquilo que ela come, restringir aquilo que ela gosta de fazer, ou mandar ela de qualquer forma fazer exercício físico. Nós precisamos encontrar maneiras de cada vez mais ajudar as pessoas e mostrar para elas que dieta é bom de se fazer, comer bem é bom, se sentir bem consigo mesmo quando olha no espelho é bom, performar no esporte é bom, e tudo isso está a uma escolha, está a uma forma de pensar um pouquinho diferente, basta a gente trazer formas melhores para cada pessoa conseguir seguir o seu caminho. Que aula, hein? Que aula! Sensacional, cara. Fábio, para a gente se encaminhar aqui para o fechamento, né? Mais de 1 hora de papo aí, extremamente valioso. Se tu pudesse hoje, cara, encontrar o Fábio de 3 anos atrás, lá de 2023, o Fábio que tomou a decisão de investir em direção, em mentoria, né? Mesmo quando olhou para o preço daquilo e pensou assim, caraca, nem faturo isso, como é que eu vou investir isso? Mas teve a coragem de acreditar no sonho. Se tu encontrasse aquele Fábio hoje, o que tu diria ou tu agradeceria a ele? Eu agradeceria a ele porque, mesmo sem saber aonde que aquilo ia levar, acreditou. Mas eu não posso dizer isso para qualquer pessoa, Nicolas, porque eu tive a sorte de encontrar você, o Diogo, bons profissionais para me ajudar nisso, e eu não sei se isso pode ser a realidade de qualquer um. De encontrar pessoas que realmente estejam comprometidas com a melhora do cliente e não só com o financeiro. Então, eu diria para mim mesmo assim, muito bom, obrigado, mas você encontrou pessoas que poderiam te ajudar e essas pessoas te ajudaram. Então, quem tem dúvida se deve investir ou não em profissionais, é preciso tentar entender se realmente é aquele profissional que pode te ajudar, para que aí você possa investir e fazer aquilo valer. Buscar a conexão, né? Cara, e concordo plenamente com isso, porque eu acredito muito que ninguém cruza o nosso caminho por acaso, né? Mas às vezes parece que é necessário um pouco de, não sei se é sorte, né? Da gente encontrar pessoas que vão nos conectar mesmo com princípios, com valores, mas eu penso que isso deve ser muito intencional da nossa parte também. Assim como a gente vem falando, a nossa filosofia, né, em comum aqui é que a gente só vai vender aquilo que a gente compra, aquilo que a gente faz. Então a gente sempre vai viver aquilo que a gente prega, né, na prática. E a gente vai contratar, ou seja, comprar de pessoas que também vivem dessa forma, né? Então, acho que esse pode ser um grande conselho também para as pessoas que querem evoluir dentro da sua profissão, dentro da nutrição, de sempre que tu vai buscar um conhecimento, uma direção, primeiro veja se aquela direção é de alguém que vive aquilo que está falando ali, né? Porque senão talvez vai ser só informação. Sensacional, Fábio. Inclusive, a gente tem uma oportunidade bem legal, né? Que é gratuita até. Quem quiser pode ter acesso aqui na descrição. A gente vai deixar o link do raio-x do Champions, né? Que é um diagnóstico que tu pode gerar rapidamente, né, Diogo? Como é que funciona esse raio-x para nutricionistas, profissionais que talvez não sabem para qual direção eles têm que seguir. Eles não sabem se eles estão pecando em vendas, se eles estão pecando em posicionamento, se estão pecando na parte técnica. Como que funciona esse raio-x que a gente desenvolveu e que eles podem ter acesso agora facilmente, em 5 minutos ou menos, para ter essa clareza do que eles precisam olhar mais dentro do negócio deles. Esse é um raio-x que já vai te dar um direcionamento muito bom, assim, para te entender, pô, esse lado aqui eu tô pecando, até como é que funciona? É só entrar, clicar no link aqui abaixo e responder algumas perguntas que tu vai sentir que vão ser perguntas naturais que tu vai responder aí, acho que se não me engano são 12 perguntas, então não é muito extenso. E no final, tu vai ver um gráfico, né, que é muito legal, mostrando quais os pontos que tu já está desenvolvendo um pouquinho melhor, onde precisa melhorar, e um direcionamento básico de que caminho tu pode seguir. No final também tem uma surpresa lá para quem conclui, tem lá uma surpresa que não vamos falar aqui, né? Mas enfim, então esse tipo de busca, né, dos profissionais é algo que a gente vê que faz muita diferença, né? É buscar, pô, eu tô fazendo aqui, aonde que eu tô errando, para que lado eu posso ir. Então esse que é esse raio-x que a gente desenvolveu, tá aqui abaixo, é só clicar, preencher, em pouco tempo a gente já vai ter esse direcionamento.
baseado em tudo que a gente já estudou, tudo que a gente já viveu, todos os profissionais que a gente já atendeu. Então tem muito embasamento nesse processo, com certeza. Assim como o Fábio precisou de direção e não de mais informação, né? Talvez o que tu precisa aí no teu negócio hoje é também isso, a direção para o lugar certo, que aí sim a gente vai movimentar os ponteiros necessários para gerar aquele resultado que tu deseja. Muito bom. Fábio, como que o pessoal te encontra aí no Instagram, na rede social? Como é que o pessoal faz para te acompanhar? Vai estar aqui na descrição também o teu Instagram, mas traz para a gente aí para quem já quiser pesquisar agora enquanto está ouvindo. Hoje o meu canal de comunicação é o Instagram. Meu Instagram é Fábio Simor. O Simor é S-I-M-O-R, então é bem simples assim. Fábio Simor. Você vai me encontrar no Instagram dessa forma. E vai ver que com 15 minutos por dia o cara produz conteúdo que parece que ele fica o dia inteiro produzindo, né? Ou seja, não tem desculpa de falta de tempo, né? Falta de tempo é uma coisa que às vezes a gente usa. Inclusive tu já usou também, né, Fábio? Pô, não tenho tempo de criar conteúdo. Hoje o cara atende um monte de gente no Brasil, no mundo todo e ainda cria um conteúdo super bacana que engaja seguidores se tornam clientes, né? E ajuda cada vez mais pessoas dessa forma. Então, vale a pena acompanhar o Fábio lá, porque vai aprender muito, principalmente se tu quer colocar o teu melhor shape, né? Ou quer acompanhar um nutricionista que com certeza vai servir de exemplo, de inspiração, para que tu também alcance os resultados assim como os dele, tá? Para quem quiser me encontrar no Instagram, Nicolas Pasqualetto, com CH e Pasqualetto com QU e 2 T's. E Diogo, como é que o pessoal te encontra? No Instagram é Diogo Moraes MKT. Tô lá todos os dias, no Substack, uma vez por semana lá com newsletter, mas explorando mais essa rede aí. E aqui no YouTube, no Topo Podcast. Muito bom. Nos vemos então, turma, no nosso próximo episódio. E você que quer crescer o seu negócio, aumentar o seu faturamento, aproveite a oportunidade aí de acessar o Raio X para ter esse direcionamento a partir de agora. Não vai levar mais do que 5 minutos e tu já vai saber exatamente onde tu deve colocar a tua energia, de forma gratuita, tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Valeu! Valeu!